boa tarde. Olá, boa tarde para todos que estão participando, compartilhando conosco esse momento aí do World Creativity Day, Cascavel, Brasil, de Cascavel para o mundo, do oeste do Paraná para o mundo. Estou falando com vocês de Foz do Iguaçu, e vamos conversar agora. Olá, boa tarde. Boa tarde sobre mentoria de carreira para jovens negras do Brasil. Tá? O que acontece? Meu nome é Cláudio Alexandre de Souza e nós vamos conversar sobre a ideia de mentoria, tanto para a jornada de estudos acadêmicos, para a jornada no mercado de trabalho. Tá? Este é o momento de lançamento desta mentoria. Tá? O que acontece? Ao longo dos meses de maio e junho, nós estaremos com todos aqueles que tiverem interesse. Não sei se vocês viram, uma das áreas de atuação da série de atividades que aconteceram nesse período, nesse evento, era a diversidade, além da sustentabilidade, criatividade, uma série de outras, tá? E esta é uma atividade na área da diversidade, tá? No mês de maio e de junho, nós estaremos com essa mentoria online para todas as jovens negras e jovens negros que tenham interesse em receber mentoria, orientação, para pensarem, planejarem, organizar a sua jornada, tanto na área acadêmica quanto na área de mercado de trabalho. Tá? Hoje aqui, além do lançamento, nós vamos discutir algumas ideias que balizarão esta mentoria que eu irei trabalhar com vocês. Tá? Eu serei o mentor de vocês ao longo dessa jornada, tá? Ao longo dessa mentoria, ao longo desses 2 meses. Aí vocês vão dizer, serão 6 encontros, tá? Ah, Cláudio, mas é só nesse período? Não, na verdade, nesse período nós estaríamos com essas atividades estruturadas, organizadas, e a partir desse momento o vídeo vai ficar no YouTube e por em diante, mas também estaremos fazendo alguns eventos ao vivo, de forma síncrona também, para tirar as dúvidas, esclarecimentos, para auxiliar caso vocês tenham algumas dúvidas específicas que não tenham sido esclarecidas ao longo dessa mentoria. Sim, mas quais são as bases que o Cláudio usa, tá, para essa atividade de mentoria de jovens negras, tá? E negros. Algumas pessoas até brincaram, só para jovens? Na verdade, não, né? Ou seja, este é o nome, mas indiferente da faixa etária, indiferente quantos anos você tem, caso você queira participar, sim, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Esteja à vontade de participar conosco. No final vai ter o QR Code para vocês poderem acessar, realmente entrar no grupo do WhatsApp, onde serão passadas maiores informações, e além disso, tá? Sim, me acompanhe nas redes sociais, que nós vamos divulgar ao longo desse período até o início efetivo da mentoria, realmente o QR Code para que as pessoas possam entrar para receber as informações. Eu já estive em algumas discussões sobre a questão do racismo, ou que este tema acabou sendo citado, e as pessoas falaram assim, Cláudio, mas e você? E uma das últimas que eu tive, e aliás, todas elas, a minha perspectiva é sempre essa, todos somos seres, tá? Sim. Será que todos se comportam de forma humana? Tá? De forma humana? Tá, sim, toda a estrutura está no feminino, pelo menos procurei trabalhar nessa condição, vocês vão notar por quê, tá? Sim, é fato, tá? Existe racismo no Brasil, existe preconceito no Brasil, apesar de ser um país miscigenado e uma série de outras questões ao longo da história, por em diante coisa e tal, sim, ainda existe, tá? Nós precisamos ter clareza disso, não vamos, nessa mentoria, neste momento, polemizar esse assunto, sim, mas é fato, tá? Ou seja, e compreendendo isso, entendendo que esta é uma realidade, nós partimos desta realidade para a orientação nesta mentoria, tá? Ou seja, mas também entendo que nós somos seres que somos humanos, apesar de nem todos se comportarem como tal, mas cada um é um único humano, tá? Cada uma é uma única ser humano, tá? Um ser humano que existe, tá? E todos, exatamente todos, sem exceção nenhuma, somos uns diferentes dos outros, tanto é que é possível nós utilizarmos determinadas características de cada indivíduo para reconhecimento da unicidade desse indivíduo, de tão
único que nós somos. É muito mais provável encontrarmos muitas coisas que nos diferenciam do que nos tornam parecidos, tá? Para enquadrarmos, entre aspas, dentro da mesma espécie. Mas é assim que isso vem sendo trabalhado ao longo da história, da biologia, antropologia, sociologia e por aí afora, tá? Mas sim, cada um de nós somos únicos, tá? Com comportamentos questionáveis, com certeza, e ao longo, acho que desde que estamos na superfície desse planeta, tá? E aí nós vamos, nesta mentoria, orientar. Claro, eu vou orientar da perspectiva de como eu venho trabalhando, passando ao longo dessa minha existência, compreendendo essa realidade que eu vivo e sigo em frente todos os dias, tá? Algumas pessoas atuam de forma combativa, outras com atitudes pacifistas, outras com atitudes em âmbito empresarial, tá? E no meu caso é atitude mais no âmbito de mentoria, tá? Porque nesta eu me sinto confiante em atuar, porque este sempre foi o meu jeito natural de ser, tá? O ano 2020 ou 21, alguma coisa assim, que um evento com uma amiga minha estava, a Aline Silva e Uber Clemente, e aí quando a Aline falou, o Thiago Aqueiro também estava, quando eles falaram, quando a Aline falou um fato específico, eu disse, opa, aí sim, nessa perspectiva eu consigo me ver atuando de forma a contribuir para que os jovens negras e negros do Brasil possam realmente, eu possa auxiliar de alguma forma. Naquele momento eu me vi, e naquele momento realmente eu me vi e a forma era mentoria, porque eu não me vejo de forma combativa, nunca me senti confortável, na verdade, nem dizer que eu sou pacifista, porque também acredito na paz por em diante do tal, mas não sei se eu saberia atuar ou orientar nesse sentido. E realmente já tive algumas iniciativas para grupos empresariais orientando, tá, no tocante a voluntariado, e realmente eu não sei como abordar esse mercado nesse aspecto sobre a diversidade, mas da mentoria para o indivíduo, aí sim. E por isso que esta é a proposta que eu apresento, tá, para contribuir com a diversidade ou contribuir com as jovens negras e negros que nós temos no Brasil, ou que estão no Brasil, que buscam realmente uma forma, uma abordagem, uma perspectiva diferenciada de atuar nesse mercado, uma forma de atuar nesse mercado, tá? Igual eu falei para vocês, eu não nego a realidade, ou seja, não nego a realidade que há racismo, que nós somos julgados antecipadamente quando as pessoas veem a cor da nossa pele. Eu estava participando de uma seleção que é a diáspora africana da ONU, de um programa, e aí aconteceu o seguinte, aí tinha o grupo lá de conversa, de orientações, onde várias pessoas tiravam as dúvidas, algumas pessoas perguntaram assim, mas eu sou branco e eu me identifico como negro, eu posso participar? Tá, o programa era voltado, prioridade para negros, não exclusivamente, tá? E aí a resposta da pessoa disse assim, olha, alguma vez você já foi discriminado pela cor da sua pele? A pessoa não falou nada. Porque a pessoa já tinha dito, ela era branca, mas ela queria se identificar como negro porque ela queria participar daquele programa. Só que a pergunta foi, alguma vez você já se sentiu discriminado por conta da cor da sua pele? Naquele caso, ela não tinha ela não respondeu nada. Nem vou dizer que não tinha como responder, porque até poderia ter sim, mas ela não respondeu nada. Tá? Então, naquele caso, aquele programa não era para ela. Só que sim, isso acontece com muitos negros no Brasil, tá? Ou seja, mulheres e homens, jovens e indiferente da idade, tá? Sim, acontece. Por quê? Ele é julgado antecipadamente porque a pessoa já olha para ele e já verifica. Tá, e senhoras, é aquela história. Como muitos eu também já passei, eu sou professor universitário aqui no Oeste, em Foz do Iguaçu, e várias pessoas, teve pessoas que eu já falava, qual é a sua profissão? Professor universitário. Não sei o quê. Eu entendi que a pessoa não acreditou, eu disse, não, desculpa aí de ter inventado essa história. E aí inventei se ele é o que professor, a pessoa disse, então, não sei o quê. Aí eu disse, não, foi mal eu ter inventado essa história, porque aí ela achou que eu tinha inventado a história que eu era professor para querer, sei lá, porque dava status, coisa e tal. Só que quando eu vi que não acreditou, para não ficar nessa discussão toda, eu já preferi contar outra história e assim foi. Tá? Ou seja, somos desmerecidas, tá? Somos julgadas, sim. Somos desmerecidas, sim. Tanto o somos desmerecidas como preteridas a posteriori, em condições de igualdade, se você não se enquadra em um determinado perfil, estereótipo de comportamento de negras e negros que as pessoas esperam, e aí tanto brancos quanto negros esperam, sim, nós seremos preteridos. Eu falo porque eu passei por isso. Era um outro programa para jovens negros da Fundação Ford, bolsa para doutorado, por em diante, e aí não foi selecionado, aí um professor no final chegou para mim, Cláudio, sabe por que você não foi selecionado? Eu disse, não, porque você não é o perfil do negro que nós queremos. Eu disse, e qual que é o perfil do negro que vocês buscam? Aquele que vai se sentir em dívida conosco e vai fazer muitas coisas que nós queremos depois, e você não se enquadra nesse perfil. Eu disse, cara, não me enquadro e não me enquadrarei nunca, porque eu não vou me sentir em dívida. Se vocês estão fazendo isso, é por uma razão.
vocês devem ter a razão de vocês, mas não esperem que seja pelo que eu fique me sentindo em dívida com vocês a ponto de aceitar, vou fazer propaganda disso, vou falar bem, e não vou, caso identifique alguma mazela, alguma falha, não falarei sobre isso. Não, porque eu não vou deixar de ser eu, não vou deixar de ter os meus princípios, os meus valores, por uma bolsa de doutorado. Ou seja, e esta foi a razão pela qual, então, sim, mesmo em situações onde são negros que estão nos avaliando, existe um perfil de negros que estão buscando. E naquele caso específico, é daqueles que se sentiriam em dívida eterna, vamos dizer assim, com aquele determinado bolsa. Ou seja, não é a troco de valores financeiros que o Cláudio realmente vai começar a falar bem ou mal de determinado projeto, programa, empresa, organização, seja lá o que for. Tá? Sim, o Cláudio depois veio, e eu falei depois, eu disse, olha, porque uma das perguntas lá era, se você não conseguir essa bolsa de doutorado, eu disse, olha, minha vida continua, eu vou continuar batalhando, da mesma forma que fiz mestrado, vou batalhar, vou conseguir, vou correr atrás de fazer doutorado e por em diante. E isso eu fiz. Fui atrás, fiz mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado e segui a vida. Ou seja, então continuo, sim, sendo o Cláudio com os meus princípios, os meus valores, aqueles que me conhecem sabem que algumas são meio diferentes do tradicional, vamos dizer assim, mas ok, esse sou eu, tá? Acredito que todos nós, e essas duas situações que eu passei, são adversidades que eu passei na minha vida? Sim, são. Acredito que todos nós passamos adversidade em nossas vidas, todos nós passamos, tá? Indiferente de quem seja a pessoa, da condição da pessoa, tá? Ou seja, indiferente mesmo, todos, é inerente, tá? A existência na superfície do planeta Terra durante esse plano, chame como quiserem, sim, é inerente a todos passarmos por adversidades, tá? Ou seja, só que muitos nós passamos em função da cor da pele. Muitas das mulheres negras passam em função de serem mulheres, em função de serem negras, em função de serem mulheres e negras, tá? Ou seja, e muitas pessoas não passam por essas adversidades especificamente. Ela até argumenta que, mas eu também passo. Sim, você passa também, mas não por estas, tá? E estas, se nós não tivermos compreensão do que está acontecendo e por quê, sabendo que, ou tendo consciência que, não, eu não fiz nada de errado. Ou seja, e não há nada de errado em sermos negras e negros. Não tem nada disso. O que há de errado é da pessoa não saber como lidar com pessoas diferentes dela. Ou seja, só que ela não sabe lidar com pessoas diferentes dela em relação à cor, em relação a gênero, em relação a outros fatores, características, por em diante. Sim, isto muitas pessoas ainda não sabem. Por isso, no começo, aquele questionamento, humanos, quem sabe? Tá? Seres? Sim, humanos, eu tenho cá minhas dúvidas. Tá? E aí nós vamos discutir, sim, como lidamos com ela, como eu as compreendo, eu as reconheço, eu sei que elas existem, e é aquela história, quase que dá para dizer que já sofri preconceito em diferentes continentes, sim, entrando na Alemanha, a menina da fronteira, menina, senhora, mas deve ser muito bom para você participar desse evento com o doutor Cláudio Alexandre, sensado, não sei o quê, e blá, falando, não sei o quê, eu disse, tá, eu deixei a mulher falar um monte, aí depois eu disse, não, com certeza, até porque, só um adendo, tá, o Cláudio Alexandre sou eu, a mulher só abaixou a cabeça, carimbou, tá, seja bem-vindo, blá, ou seja, por que será que eu não posso ser um doutor? Sim, eu já passei por isso, vou continuar passando, tenho consciência disso, tenho clareza disso. Infelizmente, as pessoas são assim. As pessoas que estão nesse planeta convivendo conosco. Então, eu estou aprendendo. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu estou entendendo como essas adversidades acontecem para que eu, Cláudio, possa aprender e administrar, entender como lidar com elas ao longo da passagem por essa vida. Senhoras e senhores, sim, uma vez me perguntaram se eu tinha alguns ídolos ou referência para ser dessa maneira, pensar dessa maneira, me comportar dessa maneira. Claro, primeiro ali já sabem quem é, porque está escrito minha mãe, tá? Ou seja, então uma amiga minha, psicóloga, perguntou por que eu penso dessa maneira, sou dessa maneira, e a minha resposta, depois de pensar, e o que eu fiz? Aí, daquele momento eu compreendi, sim, em função da minha mãe ser como ela é e da maneira que ela me educou, tá? Ou seja, e uma outra pessoa que é uma referência, sim, as referências são mulheres, porque você já sabe, tá? Esse é o tema, esse é o foco, ou seja, voltado para as mulheres. Cláudio, você não tem como falar das mulheres? Não tenho por não ser mulher, mas estou procurando fazer algo para falar para elas, tentando auxiliar da maneira que eu posso na posição que eu estou, tá? Tenho consciência total disso também. Estima Amanda, ou seja, em função da sua obra, do que ela passou, e as duas têm uma abordagem que, nessa perspectiva, eu entendo e eu compreendo, é algo que eu procuro seguir na minha vida também. Ou seja, não é embatir, elas não combatem, elas procuram seguir em frente, elas combatem seguindo em frente, vamos dizer assim.
Ou seja, é um embate diferente. Com coragem, com atitude, com força interior, são habilidades, características, particularidades do humano, e aí vocês entendem agora por que daquela minha questão de enaltecer a questão de sermos seres que podemos desenvolver essas habilidades ou características para, ao longo da nossa vida, tendo que conviver com outros seres que infelizmente se comportam da maneira que se comportam, causam adversidade em função do seu comportamento ou característica racista ou preconceituosa. Então, e a ideia é auxiliar nessa mentoria na jornada, para aqueles que desejam ter uma jornada acadêmica ou de carreira, realmente, para que, dentro do que eu já vivi e do que eu já passei, possa mentorá-los realmente, para que possam viver as suas respectivas jornadas de carreira e de trabalho, tá? Com coragem, com atitude, coragem, apesar do medo, elas agem, ou seja, agem com o coração, apesar do medo, elas não se travam, não paralisam, com atitude, tendo consciência, tomando decisões das suas próprias vidas, seguindo em frente, e para isso, com muita força interior, desenvolvendo essas características, particularidades, a ponto de que possam ter uma estrutura que dê condições de que alcancem as suas metas, seus objetivos próprios. Uma atitude que eu procuro trabalhar em mim e que pretendo orientar ao longo da mentoria, porque, igual eu falei para vocês, eu me sinto tranquilo em falar a partir dessa perspectiva, porque é algo que eu venho desenvolvendo ao longo da minha vida. E aí tem algumas questões que nós vamos discutir, né, sobre o estudante que você é, como você aprende, você sabe como você aprende mais lendo, você aprende mais assistindo vídeo, você aprende mais ouvindo, ou seja, você aprende mais fazendo efetivamente, como você aprende. Ou seja, ao longo da mentoria vamos discutir questões dessa natureza, auxiliá-los para que vocês tornem-se estudantes melhores. A mesma lógica sobre o profissional que você é. Como é a sua entrega? Para que você comece a ter consciência disso, do que você entrega para as organizações onde você trabalha atualmente, onde você pretende trabalhar, o que você deseja, almeja um dia vir a atuar ou a gerir, tá? E são questões, e muitas delas que nós iremos trabalhar ao longo da mentoria, realmente dependem única e exclusivamente do comportamento de vocês. Sim, a despeito de como o outro venha se comportar, elas dependem de vocês fazerem a sua parte. Ou seja, eu sei que os outros muitas vezes podem influenciar, fazer com que talvez você tenha certos comportamentos que você não gostaria de ter, mas é uma opção sua em reação àquela maneira com a qual se comportou, que você precisa lidar com. E aí entra na sequência essas questões, esses termos que estão aqui, tá? Quem é a pessoa, ou quem é a pessoa que você é em sua vida, e alguém, a tua atitude, as suas posturas, tá? É de alguém que somente reage, ou seja, que não tem autocontrole, não tem autodomínio, autoconfiança, tá? Você sabe o que é isso, você já ouviu isso, você desenvolve isso, você trabalha isso na sua vida para que você possa, vivendo nessa situação atual que nós vivemos, em um mundo onde nós temos pessoas que são preconceituosas e são racistas e que por isso irão causar mais adversidade do que outros seres humanos talvez possam vir a passar nas suas próprias vidas, mas como é que você lida com isso? Quem é a pessoa? Lembra que no começo eu falei que o Cláudio tem seus princípios, seus valores, que não era por conta do dinheiro da bolsa que o Cláudio iria sujeitar aquilo para depois ficar devendo em função daquilo, porque eu queria estudar somente? Sim, tá? Então, sim, seus princípios, seus valores, tá? Quais as bases que norteiam, que balizam o comportamento da sua vida, tá? Que vocês seguem, tá? E como vocês reagem em relação ao que acontece na vida de vocês. São características, particularidades, singularidades ou idiosincrasias que podemos desenvolvê-las. Vocês trabalham isso, vocês pensam sobre isso, como desenvolver? Se não, é bom pensarmos, e se não, ao longo da mentoria nós vamos discutir como podemos contribuir para que vocês, independentemente ou de forma individual, possam vir individualmente, cada um na sua residência, nas suas respectivas vidas, desenvolvê-las, tá? Como você vê o trabalho em sua vida, é só mais um emprego, um lugar para eu estar lá, acabou, alguém me paga, eu vou lá e cumpro o horário, acabou? Não, isso aqui é aquilo que eu sempre quis, é a carreira que eu tenho determinados... É a carreira que me faz brilhar os olhos, é a carreira realmente que eu me satisfaço fazendo ela, e mais ainda, ou é a carreira que me faz brilhar os olhos porque me ajuda a cumprir o meu propósito? Como vocês veem o trabalho na sua vida? É só o lugar para estar lá e receber dinheiro? Não, é a carreira que vocês queriam e vocês buscam ser o melhor profissional possível? Ou, além disso, ainda é o lugar que, além de ser a sua carreira, é aquela que você busca ser o melhor profissional possível, porque ela te auxilia a cumprir o seu propósito?
Vocês tiveram as lives mais cedo também da Camila Giacomelli, que falou sobre propósito também. Ou seja, não é a questão de palavra da moda, tanto é que eu tinha feito um texto aqui, e eu escrevi assim, vocês acham que isso aqui é um texto bonitinho que eu li alguma coisa? Li sim, li no livro que eu escrevi, ou seja, e que aborda essa questão de propósito também. É algo que sim, existe, tem, só que muitas pessoas desconhecem, outras tantas acham que é só mais modismo. Ok, vai depender de cada um. Eu não estou aqui aquela história para pregar nada para ninguém, mas cada um sabe o que quer para a sua vida, como irá trabalhar com a sua respectiva vida. Como que é a estrutura, então, desse programa de mentoria que será lançado? 6 encontros semanais, começará lá no meado de maio e terminará no fim de junho. Informações serão repassadas via o grupo no WhatsApp, os encontros serão online via Microsoft Teams, online gratuito, tá? Esse é o link para entrar no grupo de WhatsApp. Depois eu vou também... eu podia deixar dele lá no cantinho depois, né, a partir de agora, depois vocês poderiam colocar, porque se eu avançar as telas ele vai sumir, mas... depois, entre na minha rede social, as minhas redes sociais são Cláudio Alexandre Souza, o Casper em diante, sim, tenho meu site, LinkedIn, Instagram, todos esses trem, Facebook, e aí eu vou colocar essa postagem lá para aquelas pessoas que têm interesse em estar participando dessa mentoria, possam estar acessando o grupo para poder receber as informações, tá? Sim, é aberta, todos podem participar, ou seja, estaríamos lá conversando para mentorar vocês, para orientá-los naqueles que querem sua carreira acadêmica, aqueles que querem sua carreira de mercado, tá? Com base em que eu vou orientá-los nessa mentoria? Não só por ser professor universitário da UniOeste, sim, sou professor de criatividade também, apesar de aqui não falar de criatividade, atuo como professor universitário desde 98, sim, lá se vão 24 anos, ou seja, tenho pós-doutorado, PhD, tá? Ou seja, então, com base nessas trilhas, já estudei na Inglaterra, sanduíche de doutorado, pós-doutorado foi em Montreal, no Canadá, ou seja, então, baseado nessa experiência de estudar no Brasil e no exterior, ou seja, que eu vou orientá-los naqueles que desejam seguir a carreira de jornada acadêmica, tá? Procurar mentorá-los para que possam alcançar as suas respectivas carreiras. E da mesma forma, hoje atuo como conselheiro para inovação na máquina Digital Hotels, que é uma administradora hoteleira. Nós temos 2 hotéis em Belo Horizonte, tá? Ou seja, claro, trabalho desde 88 com hotel, comecei em mensageiro lá em 88, lá são 34 anos, e hoje estou como conselheiro e cofundador dessa administradora hoteleira, tá? Ou seja, então, com base nessas experiências profissionais e nessas experiências acadêmicas, que eu iria atuar com vocês como mentor, tá? Ou seja, com base nisso que eu já venho trilhando no Brasil, já morei no Brasil, já morei no exterior, em diferentes estados do Brasil, conheço os 5 continentes, já morei na Europa, na Oceania, em Montreal, ou seja, então, com base nessas experiências, é que eu vou procurar conversar com vocês, para verificar realmente, o que a mentoria pode auxiliar vocês a alcançarem, por isso lá no começo coloquei, a jornada acadêmica ou a jornada profissional, tá? Senhoras e senhores, senhoras, jovens negras, essa mentoria para vocês, sim, eu tive a ideia com base na amiga minha, Aline Silva, ou seja, por isso que eu estou buscando criar essa mentoria, estruturando. O conteúdo é um conteúdo que eu venho trabalhando há vários anos, desde 2014, em uma disciplina chamada Desenvolvimento e Habilidades Gerenciais, que eu atuo no curso de bacharelado em hotelaria aqui em Foz do Iguaçu, na UniOeste, tá? Ou seja, então, lá se vão alguns anos já, e já fiz vários cursos, formações e coaching, uma série de outras, e aí vocês podem até consultar, né, no meu LinkedIn, por em diante, tanto no Brasil quanto no exterior, para poder estar preparado para falar com vocês, não só com base na experiência do que eu vivi, mas informações específicas para dar base para que eu possa saber como orientá-los, como mentorá-los para que vocês alcancem as suas metas, seus objetivos, seus sonhos, tá? E, quiçá, auxiliá-los a descobrirem os seus propósitos, porque, como a Camila Giacomelli também falou, eu acredito que vocês descobrem seu propósito, e não que alguém fala para vocês qualquer, mas que isso, se você seguir determinado caminho na sua existência, sim, ele acaba se apresentando para você e você o reconhece. Eu sou Cláudio Alexandre de Souza, mentor, professor de criatividade da UniOeste, conselheiro de inovação na máquina. Esse é o site, o e-mail da UniOeste, podem mandar um e-mail lá, podem mandar um WhatsApp, e esse é o WhatsApp para entrar no grupo, no link do grupo, onde iremos passar as informações sobre essa mentoria. Pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado e parabéns a Laila e toda a equipe da World Creativity Day 2022 e Cascavel, parabéns a todos os voluntários que estão envolvidos, voluntárias que estão envolvidos. Um abraço, pessoal, valeu, e vamos lá, não sei se é possível trazer as perguntas aqui,
como é que será agora? Ok, temos tempo para as perguntas? Ok. Esse é aquele momento que fica aquele silêncio, que não sabemos o que dizer. Então, pessoal, não esqueçam, eu acho que eu falei uma velocidade que foi rápida e que o tempo passou, mas aqueles que estão, vamos ver, eu não consigo ver o chat aqui no, tá, ok, Rariel, temos que provar qualquer coisa, tá, tô vendo o Rariel aqui no WhatsApp, Rariel, obrigado pela presença, Laila, Camila Rodrigues, temos que provar qualquer coisa que façamos que seja destinado para as pessoas brancas. Pessoal, por mais que muitas pessoas não gostem da maneira que o Rariel se expressou algumas vezes, é fato, nós precisamos encarar que essa realidade existe, tá? As pessoas tratam de fato de forma diferente, tá? Ou seja, então sim, nós precisamos escutar certas coisas que não se perguntam se a pessoa não é negra, não perguntam por acaso quando a pessoa não é negra, tá? Então chega uma hora que você acaba, muitas pessoas acabam, claro, não deveriam nunca, tá? Por isso que eu coloquei a questão do autocontrole, autodomínio, autorresponsabilidade. Não é porque a pessoa não sabe o que fala que você vai também ter uma atitude violenta, ou seja, sim, as pessoas agridem com palavras, tá? Vide caso Will Smith, sim, as pessoas agridem com palavras e as pessoas também agridem de outras formas, tá? Ou seja, então precisamos ter consciência disso, tanto é que o livro Comunicação Não Violenta, a ideia de comunicação não violenta, aborda isso, a violência até pode começar nas palavras, e caso não seja bem administrada ou trabalhada, caso as pessoas não saibam como lidar com isso, elas acabam descambando para a violência física e algumas até em vias de fato, tá? Ou seja, então, quando algumas pessoas acabam sendo violentas, isso não justifica muito, mas nós temos que compreender que, imagine a situação, então, que aconteceu para aquela pessoa acabar tornando-se violenta, pelo que ela não passou. E aí nós, ambos, ou todos nós, deveríamos sempre pensar nisso e pensar, opa, será que a maneira que eu estou me comportando é adequada ou não? Ou, eu diria assim, é virtuosa, sendo que é justa, é bela, é sábia, é boa e verdadeira, tá? Tanto aquilo que eu pensei sobre, as palavras que eu acabei proferindo, a atitude que eu fiz, tá? Tanto para com a minha pessoa quanto para o outro. Caso eu não tenha essa consciência, infelizmente, muitas situações acabam sendo não terminando da maneira que nós gostaríamos. Valeu, pessoal. Até. Olá. Será que vai cair? Não, eu continuo falando, então eu vou falar mais um pouquinho. Como disse, eu estava uma vez conversando com um amigo meu, ele falou, Cláudio, pô, já que teve tempo, você acabou falando mais um pouquinho? Sim, acabei falando mais um pouquinho. Procurem sempre pensar o seguinte, tá? O que eu falo hoje é sempre assim, que possamos ter atitudes mais virtuosas, tá? Em todas as áreas da nossa vida, em todas as atitudes que nós possamos ser mais virtuosos, tanto nessa esfera do pensamento, quanto das palavras, quanto das atitudes, porque elas acabam refletindo no ser humano que você é e no outro ser humano com o qual você tem relações, tá? Ou seja, se é de amizade, é social, de trabalho, por em diante, é familiar. E então são questões que deveríamos realmente ter essa consciência para que possamos, será que eu paro e penso se aquilo que eu pensei de fato, ele é um pensamento, tá, que é considerado virtuoso? Ou seja, e isso se reflete em palavras, que essas palavras que eu estou me referindo, de fato, será que elas são palavras virtuosas? Tá? Algumas pessoas perguntam para mim, Cláudio, mas eu não sei, Cláudio, como ser virtuoso. E aí, por isso que eu acabei falando daquele formato. Então, procure verificar se aquilo que você está pensando, falando, ou a sua atitude, tá? Se ela é justa, tá? Se ela é boa, se ela é sábia, se ela é bela ou verdadeira. Essa história de sincericídio, mas eu sou honesto. Sim, você é honesto ou você é conveniente, tá? Porque muitas pessoas são muito mais convenientes do que, de fato, virtuosas. Ou seja, não, falar qualquer coisa não é ser honesto, falar qualquer coisa é ser conveniente. Aí, conveniência
é o princípio, a base para nascer a corrupção e uma série de outros problemas que nós temos que descambam em violência, em problemas tanto para os seres humanos quanto para todos os seres do planeta. Então não seja conveniente, seja virtuoso para o seu bem e para o bem de todos os quais você tem relação. Cláudio Alexandre de Souza, do World Creative Day, Cascavel para o Mundo. Olá, o tempo aqui venceu, mas aí o tempo continua. Aí o Cláudio continua falando. Eu imagino depois das pessoas, a hora que tiverem assistido. Ô, esse menino não fala? Ah, tá, o Rariel depois falou, tal. Não, tranquilo. Pessoal, entre em contato tanto pelo WhatsApp, pelos e-mails ou pelo link que foi disponibilizado, caso vocês tenham interesse em participar, caso vocês saibam de alguém que tem interesse em participar. Algumas pessoas me perguntaram assim, Cláudio, mas é somente para jovens negras? Não, é priorizado para, sim, mas é somente não. Ou seja, então, todos os seres humanos são bem-vindos a participarem dessa ação de mentoria. O objetivo é auxiliar todos vocês, todos aqueles que queiram ser auxiliados, esse é o objetivo. Tá? Então, se você se enquadra nessa situação de querer ser auxiliado, estaremos à disposição ao longo desse projeto de mentoria, programa de mentoria, que por enquanto estamos batizando dessa maneira, programa de mentoria para jovens negras, e que acontece nesse período, inicialmente, os encontros, tá? Cláudio, depois ele irá terminar. Na verdade, sim, ele vai acontecer os encontros nesse período, gravaremos os vídeos, deixaremos os vídeos online. A depender da demanda das pessoas nas perguntas ao longo da atividade, nós iremos fazer outros, aí sim, vídeos específicos, lives específicas, para esclarecer pontos específicos, como eu falei ao longo da apresentação, para continuar auxiliando a vocês, mas não com encontros semanais, né, e com uma regularidade maior, mas para auxiliá-los em pontos específicos, tá? Do que pudermos auxiliar, estaremos à disposição.